Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Imafar Farmácia de Manipulação, Clínica Letícia Berger, Dr. Rômulo Tavares, urologista e Casa do Biscoito. Uma boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. É um prazer estar com você nas ondas da 98,5 para trazer informação. Hoje vamos falar de uma doença que afeta cerca de 50 mil pessoas no Brasil, a gota. Conversamos com o doutor Antônio Valentim Sâncio. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, Marcinete. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Bem, doutor, o que é a gota? Bom, a gota não é uma doença só que se exterioriza uma inflamação local. Ela é na verdade, ela é uma síndrome, tá? Uma síndrome? O que acontece? Ela é muito mais conhecida como uma inflamação, né? É uma espécie de artrite, é chamada artrite gotosa, em que ocorre uma inflamação nas juntas dos dedos, principalmente. Dedos do pé, principalmente o dedão, o hálux, né? Pode também ser no tornozelo, pode ser no joelho, pode ser no cotovelo, pode ser até no pavilhão auricular. E o que ela é? Como é que ela se apresenta? É um processo inflamatório. E toda inflamação vai ter muita dor, inchaço, vermelhão e a sensibilidade muito grande. Então, quer dizer, aquela pessoa estava dormindo, de repente ela acorda com o dedo inchado, a maioria das vezes, o dedão inchado, o hálux, né, ou outra articulação, pode acontecer, e fica inchado, vermelho, com muita dor, não consegue nem pisar, nem colocar nem a mão, de tanta dor que é. Então, a gota, na verdade, é mais conhecida assim como esse tipo de coisa, uma artrite chamada artrite gotosa. Só que ela não tem só isso, ela pode também gerar outros problemas, tipo alterações renais, inflamações renais, provocando a formação de cálculos renais, fígado, coração, inclusive, tá? E então ela não é uma doença só localizada nas articulações, ela pode se estender. E quais as causas da gota? Pois é, a causa mais importante é o quê? O aumento de uma substância chamada ácido úrico. O que é o ácido úrico? O ácido úrico é uma substância que é produzida quando o organismo pega alguns alimentos que são muito ricos em purinas e transforma essa substância, e um desses que sobra dessa coisa chama-se ácido úrico. Então o ácido úrico ele tem um número aqui, todo mundo tem ácido úrico, mas num nível normal. Na maioria das vezes, para ter uma ideia, por exemplo, no homem, entre 2,7 até 6,1, e na mulher 3,7 até 8, mais ou menos. Isso normalmente, se você fizer o exame, você vai ver que está isso aí na maioria das vezes. Só que tem horas que a produção é muito grande e esse aumento do ácido úrico, ele pode então se depositar em determinados locais, como a gente falou, principalmente nas articulações, e ele se cristaliza, ele fica durinho, é como um ácido que fica duro. E aí promove uma inflamação localizada, onde há um edema, como a gente falou, muito inchaço, uma reação inflamatória muito grande, né? E aí a pessoa vai sentir dor. Então, o que é a gota? Ela é causada pelo aumento do ácido úrico, que é uma substância que ela é colocada dentro do nosso corpo através do alimento que a gente tem. Então, não são todos os alimentos, mas tem alguns alimentos que a gente vai falar depois, que produzem, que dão essa condição de dar muita puridina, e essa substância, então, ela vai se transformar em ácido úrico, que se for uma quantidade muito grande, em determinadas pessoas, não são todas, você pode ter uma pessoa com 10 de ácido úrico e não tem gota nenhuma, mas tem outras pessoas que têm com 7 e tem gota. Então vai depender muito de cada pessoa. Pessoa.
Você falou que todas as pessoas têm o ácido úrico. E qual o papel dele no organismo? Ou ele está ali quietinho, não serve para nada? Não, ele serve sim. Tanto é que ele precisa, ele é um alimento, ele vem do alimento que a gente tem. Sim. Né? E aí ele participa, ele é um poderoso antioxidante do corpo, ele ajuda no sistema nervoso, tá? Ajuda também na defesa do organismo, quer dizer, ele não é uma substância boba, só que se ele tiver em grande excesso, em grande quantidade, ele pode se transformar, né, se depositar nesses locais, se transformar numa inflamação. Fica tipo uma pedra, você falou que endurece ali. Endurece, às vezes dá até uns tofos, a pessoa tem uns carocinhos nas articulações. Então é só aquele caroço é ele mesmo. Pode ser o ácido úrico. Ele se deposita ali e forma um processo inflamatório localizado. O próprio organismo tenta segurar aquilo ali, faz uma fibrose em volta e forma aqueles tofos, chamados tofos gotosos. E quais as formas da gota conhecidas? Pois é, como a gente sabe, a gota pode ser superficializada, como em forma de artrite. Sim. Né, essa inflamação que se localiza principalmente nessas articulações que eu falei, o dedão do pé principalmente. Mas nada impede dos dedos das mãos também, não. Isso, tornozelo, pode dar na mão também, nos dedos, onde tem articulações, que é onde ele chega e pode se depositar. Às vezes até no pavilhão auricular. Porque tem muita gente que a gente vê com os dedos até tortos, né? Mas às vezes pode ser outra coisa também. Mas aí sim pode ser artrite reumatoide, na maioria das vezes. Mas a gota também altera e dá alterações da morfologia do dedo, tá? Pode dar deformidades, pode sim, deformidades grandes, inclusive. E a outra parte é aquilo que a gente falou. Ele pode também estar por dentro, ele pode se depositar nos rins, por exemplo, onde dá muita pedra. As pedras no rim, um dos principais produtores dele é o ácido úrico. O ácido úrico, colesterol, tem outros tipos de substâncias que produzem os cálculos, né? Mas o ácido úrico, ele participa disso aí. Ele também participa ele pode alterar o coração, ele pode alterar a tireoide, né? Então, quer dizer, ele não é só uma substância que vai dar aquela dor típica no pé, mas ele pode dar alterações internas. Então, é importante saber isso. Por quê? Porque não pensa que porque tem ácido úrico alto, vai ter só aquilo ali. Pode ter outros problemas. Então, é importante saber isso, para saber como depois tratar isso, tá? O principal sintoma, então, seria as dores ali, inchaço nas articulações. O que chama muito a atenção é a dor, né? A pessoa acorda de madrugada com muita dor no pé, vai olhar, o dedão está inchado, vermelho, muito sensível, não dá nem para encostar a mão de dor, né? Aí vai depender do grau de lesão, que pode ser muito intenso, pode ser mais ou menos. Então, isso chama atenção. Sim. Né? É a gota. Mas tem que lembrar que se tem muito ali, pode também ter lá dentro. E pode afetar por dentro e não por fora? Pode afetar por dentro e por fora, exatamente, pode. Por exemplo, a pessoa pode ter o quê? Cálculos renais. Vai ver o ácido está lá em cima. De repente, e não afetar ali e não afetar as articulações. Né? E quais os fatores de risco para a gota? Pois é, o fator de risco seria o quê? Você ingerir substâncias ou alimentos que produzem muito ácido úrico. Certo? Quais são esses alimentos? O organismo ele precisa desses alimentos para usar e transformar esses alimentos em ácido úrico e outras coisas que a gente precisa. Uma das substâncias é o ácido úrico. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que gostam muito de churrasco, né? Come carne, só come carne. Quer dizer, a carne é a principal produtora de ácido úrico. Não é só carne, não. Tem a carne de boi, bovina, vermelha, pode também ser carneiro, pode ser ovelha, pode ser frutos do mar, muito, bebidas alcoólicas, cervejinha, vinho, né? Pode ser, quer dizer, a pessoa, ela tem essa quantidade de alimentação. Mas a carne branca não tem perigo? A carne branca, ela todos menos, ela não tem muita importância nisso aqui não, é mais das porque carnes esse pessoal vermelhas. Que vive de academia com proteína... Pois é, tem que ver que tipo de proteína é que está comendo aí, né?
Você está produzindo, não está produzindo esse ácido úrico, certo? É importante. E tem que ter o quê? Tem que ter aquela predisposição, né? Para poder fazer isso. Como eu te falei, você pode ter 12, 10 de ácido úrico e não está sentindo nada. E outra pessoa com menos pode estar sentindo. Então, você tem que mostrar o que está acontecendo para você definir aquilo ali. Se aquilo é gota só localizada ou se ela pode estar produzindo pedra nos rins, alterações, né? E outros tipos de alterações. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através do exame de sangue, onde você detecta a quantidade de ácido úrico do sangue, certo? Isso é uma coisa importante, mas como eu falei, eu posso fazer o seu exame e você está lá com 10 de ácido úrico, você não está sentindo absolutamente nada. Então o ácido úrico, a dosagem do ácido úrico é importante para você saber que ele está, o nível em que ele está. Mas você tem que apresentar os sintomas, né? Os sinais e os sintomas, ou seja, você tem que estar com aquela artrite, aquela dor no pé, aquela inchaço nos dedos, alterações nas articulações, né? Às vezes no cotovelo, às vezes no joelho, às vezes no tornozelo, pode até se depositar na orelha, e fica aquela orelha vermelha, grande, inchada. Isso também pode acontecer. Então você tem que ter o quê? Uma associação para fazer o diagnóstico. Tem que ter o quadro clínico, né? E você tem que ter a dosagem do ácido úrico. Lembrando que você tem que associar as duas coisas, porque se você pode ter só o ácido úrico alto, você não precisa ter necessariamente a doença, certo? Então, o ácido úrico ele é usado para te dar uma orientação, mas o grande importância é você saber o quê? Os diagnósticos, os sinais, os sintomas que a pessoa apresenta. Essa é a principal da gota, é o quê? É essa dor fantástica que aparece no pé da pessoa, de preferência no dedão. Mas se, por exemplo, o ácido úrico estiver alto na pessoa, ela não tem sintomas externos ali nas articulações, pode-se pedir às vezes um exame de ultrassom para ver os rins, alguma coisa assim? Aí você tem o quê? Você sabe que essa pessoa tem um nível muito grande de ácido úrico, né? E a gente sabe também o porquê e o que pode acontecer se você tem esse ácido úrico alto. Então, se a pessoa às vezes tem uma cólica renal, às vezes não tem, seria bom você fazer um check-up, olhar os rins, olhar o fígado, né? Fazer uma ultrassonografia geral, pode fazer. Outras vezes, você precisa fazer um raio-x da articulação, se estiver deformada, ou então até mesmo uma ressonância, dependendo de cada caso, tá? Se tiver uma alteração muito grande na estrutura óssea, você pode precisar de fazer outros tipos de exame. Lembrando sempre que vai depender de cada caso. E como a doença evolui, doutor? Pois é, a doença evolui da seguinte forma: ela pode não dar, você pode, como eu te falei, ser somente esses sintomas localizados, agudos, que aparecem de repente, certo? E você ficar naquele período ali, toma os remédios, melhora, tá? Passa um tempo, você volta ao normal. Como você pode cronificar, ou seja, você vai continuar fazendo os mesmos erros. Muita bebida, alimentação errada, obesidade, falta de atividade física, enfim, né? Então isso pode se cronificar. Se cronificar, pode gerar o quê? Como a gente falou, pode gerar uma inflamação nos rins, pode gerar cálculos renais, pode aumentar a pressão arterial, tá? Pode piorar os problemas da tireoide. O diabetes pode piorar por causa disso, tá? Porque o ácido úrico ele participa da síndrome metabólica. Então, quando a gente faz vários exames de colesterol, açúcar, o ácido úrico sempre está junto, porque ele está junto com isso aí, tá? Ou então ele pode cronificar naquela região. Então pode deformar aquele dedo fica torto. Sim. Às vezes dá aquele tofo no dedo, aquela coisa errada, né? O dedo fica torto. A pessoa de vez em quando sente dor, não consegue nem colocar o sapato. Então ela pode ser aguda, de repente você trata, ela melhora, e pode voltar novamente, posteriormente, se você continuar fazendo as mesmas alterações alimentares, né? Ou pode cronificar, como a gente falou, ela pode deformar a articulação ou pode produzir cálculos renais, e aqui como a gente falou. O tratamento é sempre medicamentoso? O tratamento, a gente tem que lembrar o seguinte: o tratamento pode ser na fase aguda, né? Ou seja, de repente apareceu a dor, a inflamação,
você tem que usar remédios para desinflamar. Então, é uma doença que ela aparece, você tem que imediatamente tratar. Melhor, medicamentos. Vai depender de cada caso, tá? Vai depender da idade da pessoa, qual o remédio que ela pode usar, uma série de situações. Então, não é só chegar a tomar qualquer remedinho, não. Certo? E a fase crônica, você tem que ver o que está acontecendo. Se tiver alguma alteração, por exemplo, um cálculo renal grande, ou coisa que precise retirar, ou precise usar o medicamento para expelir, ou quebrar através de aparelhos, né? Vai depender de cada caso. E lembrar de sempre, o tratamento também vai depender de uma reorientação alimentar dessa pessoa, uma reorganização da vida dela, emagrecer, fazer atividade física, né? Cuidar para não machucar o lugar onde está deformado. Quer dizer, então vai depender de cada situação. Mas o tratamento inicial é o quê? Tirar a dor da pessoa, tirar a inflamação, certo? E depois ver como que vai evoluir isso aí. Uma vez deformada a articulação, ela pode sumir dali ou vai ficar ali para sempre? Não, se ela está deformada, a chance de ficar é grande, né? Mas você pode ter, às vezes tem até situações em que a deformidade do osso é tão grande que precisa de uma cirurgia corretiva. Depende de cada caso, tá? Aí vai depender, não pode se falar, todo mundo vai. E, às vezes uma ginástica, uma fisioterapia, naquele dedo, aquela situação, naquela articulação, pode melhorar, né? Falando em dieta, qual dieta é indicada para diminuir os níveis de ácido úrico no sangue? Pois isso é importante. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber é a dieta. Por quê? Como a gente falou, os níveis de ácido úrico dependem do que você come, tá certo? Então a gente tem que chegar à conclusão seguinte, que se vocês têm essa doença, essa gota, esses processos inflamatórios todos, né? Você sabe que a alimentação é que está levando aquilo, tá? Então, diminuir as carnes vermelhas, diminuir a ingesta de bebidas alcoólicas, né? Tipo cerveja, principalmente vinho, né? Cuidado com essas, como você falou, da atividade física muito intensa. Às vezes você está fazendo muita atividade física, de repente você pode produzir ácido úrico, você pode queimar a quantidade ali muscular aí e piorar. Então, é importante saber que frutos do mar, né, ostras, caranguejo, camarão, tudo isso aí são alimentos que dão a produção de ácido úrico elevado. Se eu não me engano, o tomate também é... O tomate também. Alguns legumes. O tomate principalmente. Principalmente a semente do tomate. Ela é muito rica nessa substância que produz o ácido úrico. Vou procurar também um médico, um nutricionista para fazer uma dieta adequada. Isso é fundamental. A gente tem que lembrar o seguinte, se está te mostrando que você está tendo o problema e você sabe que aquele problema é causado por erros alimentares, principalmente, você sabe que você tem que saber que aquilo ali não estar localizado, mas também pode estar lá no seu fígado, no seu rim, né? Então, isso é mais importante, que aquilo ali vai te alterar, vai doer, mas vai passar, certo? Sim. Você pode tomar um remédio e vai melhorar. Então, é uma doença que você pode tratar, às vezes se usa remédio para baixar o ácido úrico, não só o remédio para inflamação, mas existem medicamentos que é capaz de baixar o ácido úrico. O anti-inflamatório não baixa o ácido úrico, ele diminui a inflamação. Mas tem medicamentos que são exclusivos para diminuir esse ácido úrico no sangue, ele elimina o ácido úrico. Tá certo? Então, por isso que eu estou falando. Vai depender de cada caso para saber o que fazer. Se trata só a inflamação ou você vai usar, além da dieta, todos os cuidados que você pode ter, algum medicamento capaz de diminuir essa quantidade de ácido úrico, né? Então vai depender de cada caso. Então a prevenção basicamente é em dieta, né? Basicamente a dieta, lembrar que a gota não é uma bobagem, certo? Pode se transformar em alguma coisa séria, por exemplo, ela pode gerar alguma alteração cardíaca importante, né? Ela pode se depositar lá no coração, certo? O ácido pode se alterar o coração, né? Além da fase renal, pode alterar muito a função renal. Então isso é complicado, tá? Uma pedra muito grande obstruir o rim e esse rim se perder por causa de uma bobagem. Sim. Então, tá com problema de ácido úrico alto,
procura saber o que tem que fazer. No check-up anual, fazer também o exame de anual ácido sempre úrico. pode olhar. Todas as vezes que se faz, vai pedir o quê? Ácido úrico. E por que os homens são os mais afetados? Aí eu não sei te explicar. A possibilidade deve ser uma coisa Cervejinha, genética. Alguma coisa. também. Não sei te explicar por quê. Mas As são mulheres os são mais- menos, bem menos. Isso é bom para vocês, né? Nós não, nós temos que pagar o pato. Ah, mas tem muita mulher pagando pato por outras doenças, né? Bem maiores que os homens. Mas isso aí. Doutor atende na Clínica Provida. Algum recado final para os nossos ouvintes? Telefone de contato? O telefone da Provida é o 999-04-6657. 999-04-6657. Atendendo todos os dias? De segunda a sexta-feira. E eu trouxe aqui para você, depois você vai ver o nome dos nossos profissionais. Nós temos Sim. múltiplos profissionais Pode falar. aqui. Então nós temos angiologista, urologista, que é o caso que foi mandado renal, né? Pediatra, cardiologista, 2, 3 cardiologistas, psiquiatra, clínico geral, dermatologista, ecocardiografia fetal, coisa que a gente nunca teve aqui, ecocardiografia de adulto, que a gente também é importante, ortopedistas, que é o caso às vezes da gota, né? Otorrino, neurologista, 2 neurologistas, inclusive com eletroencefalograma, nutricionista, que é importante você saber a sua dieta, reumatologista, que é muito importante, que você tem que fazer o diagnóstico diferencial dessas das artrites, para saber se é gota ou se é outro tipo de artrite, né? E psicólogo, quer dizer, são múltiplos profissionais que estão à disposição da nossa clientela. Muito obrigada por sua presença, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Papo de Mulher se despede por hoje, agradecendo ao seu carinho e à sua audiência. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.